diretão. Ajuda aí, Deus. Garganta. Sai, pigarro! Ah! Inimigo. Mentes paralíticas. Este é o tema do vídeo de hoje, mas antes, queridos, queridas, mais uma vez, sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. Você que pela primeira vez está nos assistindo, já sinta-se em casa. E o que fazemos nesse canal? Falamos a respeito das Escrituras, mas sem fantasiar. É o foco desse canal. Dito isso, não esquece, já dê o like, curta, compartilha, acione o sino para que você venha ser notificado pelo YouTube todas as vezes que colocarmos um conteúdo no canal. E ainda vai fortalecer o nosso canal para que o YouTube propague ainda mais. Bom, hoje nós vamos falar algo vivido por Jesus, e quem relata isso é Mateus, Marcos e Lucas. Eu quero ler o que disse Marcos no capítulo de número 2, apenas um verso, o de número 5. Está escrito assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Antes de nós falarmos disso, eu preciso falar com você o que antecede a esta fala de Jesus. Jesus, de forma silenciosa, chega e entra dentro de uma casa, mas alguém vê. Era impossível Jesus passar despercebido no tempo que ele passeou por esta terra. E esse que viu, não apenas viu, mas começou a espalhar que Jesus estava num lugar X. Os primeiros a chegar, que tudo indica, foram os religiosos. E por que eu digo isso? Porque tinha uma multidão. Ninguém conseguia mais passar, mas os religiosos estavam à frente de Jesus. Mas os religiosos não foram ali para ouvir as grandezas do reino de Deus. Não. Religiosos foram ali apenas para julgar. Religioso é ótimo em julgar, péssimo em ajudar. A maioria deles querem apenas descer a marreta, mas não querem te dar a mão e te puxar. Isso é um fato. Mas diz as Escrituras que uma grande multidão se formou em redor da casa, e logo chegou 4 amigos carregando um quinto que era paralítico. Eles tentam passar pela multidão, mas diz que a multidão não permitia que eles viessem passar. Um deles, ou todos eles, não sei te dizer, teve uma ideia ímpar. Olharam para o teto e falou: por ali vai ser o caminho. Arrumaram uma corda também, não sei dizer onde. E Jesus diz às Escrituras que estava pregando a palavra, mas de repente, e isso é bem provável, Jesus teve que parar a sua mensagem, porque começou um barulho no teto, eles começaram a descobrir todo o teto, em cima de onde Jesus estava. E não chamou só a atenção de Jesus, mas de todos que ali estavam, inclusive dos religiosos, que pararam para observar o que se tornou o foco daquele momento. E eles vão pegar o paralítico na maca e vão começar a descer numa corda. E consegue aquilo que eles vieram buscar, que era colocar o paralítico na frente de Jesus. Acredito que nesse momento eles entraram numa euforia e vibraram, porque chegaram ao ponto que eles realmente queriam, levar um amigo diante de Jesus para ser curado. Mas diz as Escrituras que Jesus vai fazer algo diferenciado. É o que nós lemos. Jesus vai dizer para esse paralítico que por conta do que os amigos fizeram, o pecado dele, as transgressões dele, os delitos dele estavam perdoados. Primeiro, para o paralítico não era o que ele queria ouvir. Ele queria, na verdade, que Jesus mandasse ele levantar, andar, se locomover, fazer o que ele nunca tinha feito antes. Mas Jesus era perito em falar não o que queriam ouvir, mas sim o que necessitavam ouvir. E qual é a necessidade de Jesus nessa fala? Simples. Jesus não estava querendo fazer o paralítico simplesmente andar, mas sim a mentes paralíticas. E o que causa isso? O que causa isso é algo que até hoje muitos vivem: religião. Jesus nunca pregou religião. Deus não é religião. O homem não tem poder de te ligar a Deus. Não foi o que Cristo pregou. E é verdade. Porque se você for ver bem, um segundo ponto aqui,
os religiosos começaram a ficar alvoroçados. Por quê? Eles começaram a criticar quem é ele, o que ele pensa que é. Como ele pode dizer que estão perdoados os pecados desse paralítico, desse miserável? Só Deus pode perdoar o homem. Olha, quando Jesus saiu da caixa chamada religião, o alvoroço que cria no religioso. Quer ver como que cria? Quer ver como que se define se você é ou não é religioso? Se eu falar para você, queridos, queridas, eu sei que você sempre praticou, mas Santa Ceia do Senhor não tem base nas Escrituras. Vai criar um alvoroço. Mas se você ter uma mente não paralítica, você vai entender que Jesus, quando senta para comer a ceia, que na realidade, vou deixar aqui o texto, ou melhor, aonde está escrito, era Páscoa judaica, queridos, Páscoa judaica, que judeu praticava uma vez ao ano, era isso que Jesus estava praticando. E diz as Escrituras que Jesus estava conversando com quem? Comigo? Com você ou com os discípulos? Com os discípulos. A conversa foi um particular entre os 12, que ainda o traidor estava entre eles, a saber, Judas Iscariote, e Jesus. Aquela conversa foi um particular. Não, mas Paulo fala a respeito disso. Sim, Paulo escreve aos Coríntios, mas chamando a atenção por conta da forma que eles estavam agindo. Se você for ler o texto todo, você vai perceber que ali tem coisas que se aplicavam naquele tempo que não se aplicam na tua vida hoje. Isso é fato. Exemplo, a mulher raspar a cabeça ou cortar o cabelo não podia. Hoje pode? Pode. O homem ter cabelo longo não podia. Hoje pode? Pode. Mas esse mesmo texto que Paulo vai se referir da ceia, ele também fala que isso não pode. Está vendo que nem tudo se aplica? A religião escolhe a dedo, monta um Frankenstein. E se você for ver, Paulo vai falar a respeito de algo que aconteceu. Quando? Na noite em que foi traído. Está se referindo ao momento de Jesus e seus discípulos. E Paulo vai falar que Jesus falou com os seus discípulos, olha, fazei isto em memória de mim. Estava falando para quem fazer, queridos? Para os discípulos. E tinha um tempo limite. Qual era? Era até que ele voltasse. Voltasse para quem? Para quem Jesus deveria voltar, Alexandre? Para todo mundo, como a igreja está pregando? Não. Voltasse para os discípulos, já que era uma conversa particular. Conta-me um segredo. No terceiro dia, Jesus voltou ou não voltou? Se você é um cristão e crê que Cristo ressuscitou, sim, Jesus voltou. Então por que você come um pedaço de pão, bebe um pouquinho de suco e está proclamando a morte daquele que vive eternamente? E segundo Paulo escreve aos Hebreus, não morrerá de novo. Porque você anuncia a morte dele até que ele venha. Só que ele já morreu, ressuscitou e voltou para os discípulos. E hoje vive eternamente. Mas, quando eu falo isso, eu tiro você da caixa chamada religião. E vai acontecer o que aconteceu com os religiosos da época. Quando Jesus fala, está perdoado os seus pecados, eles entram em alvoroço. Não é diferente nos dias de hoje. Mas caminhando para o final do vídeo, tem uma fala interessante que Jesus ele vai olhar para esses religiosos da época, que se estende até os dias atuais, e vai falar o seguinte: o que é mais fácil? É interessante a indagação de Jesus se nós raciocinarmos. O que é mais fácil? Fazer a tua mente voltar a andar, a funcionar? Ou fazer esse homem que nunca andou começar a movimentar seus membros e músculo? O que é mais fácil? Dentro de uma lógica humana, mais fácil era dizer ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados. Mas Jesus está falando que era mais difícil fazer a mente voltar a andar. Mentes paralíticas, dentro de um quadrado chamado religião.
Deus nunca pregou religião. E Jesus faz isso. Manda esse homem tomar a cama e andar. O milagre que Jesus promoveu na vida daquele homem era mais fácil que o milagre que ele estava buscando promover na mente daqueles paralíticos religiosos. É a mensagem do vídeo de hoje. Queridos, saiam da caixa chamada religião. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre. E não esqueça, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, dê o like, tá bom? Acione o sino para que você venha ser notificado. Graça e paz